Quando você ouve a palavra evangelho, normalmente pensa em termos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas esta noite quero apresentar a você o evangelho conforme encontrado nas cartas de Paulo. Ouça estas palavras com atenção. Estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou na graça de Cristo, e se voltando para outro evangelho, não que haja outro evangelho, mas alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou qualquer um que o ouça, pregue um evangelho que seja contraditório ao que pregamos a vocês, seja anátema. Então ele repete este ditado. Eu já disse antes, então agora eu digo novamente. Se alguém ensina um evangelho que é contrário ao evangelho que pregamos, que ele seja amaldiçoado. Você notará que Paulo se inclui nessa declaração, porque é possível, sob ameaça de morte, dor ou tortura, que o homem confesse que estava errado. As igrejas fizeram Galileu confessar, sob a ameaça de Caim, que a terra era estacionária e não se movia ao redor do sol, embora hoje saibamos que Galileu estava certo. As igrejas ainda ensinam um Cristo que nunca existiu, mas Paulo ensinou o que havia recebido por meio de revelação, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quero que saibam que este evangelho que prego não é evangelho de homem algum. Não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas veio mediante revelação de Jesus Cristo. Então ele nos diz quem é Jesus Cristo, dizendo: De agora em diante, não considero mais ninguém segundo a carne, ainda que outrora considerasse Cristo segundo a carne, já não o considero assim. Agora, a palavra Cristo e Messias são as mesmas nas Escrituras. Confessando eu sou um filho de Abraão, da tribo de Benjamim, Paulo era um mestre na lei de Israel. Procurando por algum descendente físico de Jeová para vir como um Messias e destruir os inimigos de Israel, o mistério se desdobrou nele, e ele disse: Quero que saibam o quanto me esforço para que vocês tenham plena certeza do entendimento e conhecimento do mistério de Deus sobre Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Para Paulo, a sabedoria, o poder e o conhecimento de Deus que repentinamente romperam nele eram Cristo, pois quando as visões vieram, ele entendeu quem o Messias realmente era. Paulo percebeu que Deus, chamado de a Palavra, estava enterrado no homem e tinha 3 estágios em sua história: seu plantio, sua morte e sua ressurreição. Primeiro a palavra é semeada, ou transmitida. Entrando no mundo da morte, ela é esquecida na luta por comida e roupa, aluguel e impostos. Então a palavra é ouvida com entendimento, vivificada e, à medida que ela irrompe, todas as promessas de Deus a Abraão se revelam de dentro do indivíduo. Quando ela irromper em você, você não mais buscará um Cristo físico, pois conhecerá Cristo como a sabedoria e o poder de Deus em você. Como Paulo, você dirá então: Eu não considero mais ninguém do ponto de vista humano. Embora eu tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, eu não o considero mais assim. Sabendo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, você descobre quem pode. Paulo, falando aos Tessalonicenses, disse: Quando vocês receberam a palavra de Deus que pregamos a vocês, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas, segundo ela realmente é, a palavra de Deus que opera em vocês, os que creem. Nesta declaração, Paulo está falando àqueles que ouvem a história eterna de Deus e acreditam nela. São aqueles que, quando o mundo chama seus entes queridos de mortos, persistem em acreditar que eles não estão mortos, mas vivos, e que Deus cumprirá sua promessa neles. Eles acreditam, não nas palavras dos homens, mas na palavra de Deus enterrada dentro deles. Agora, aqui está uma história que recebi na sexta-feira passada à noite. Isso ilustrará como você saberá quando a palavra for vivificada em você. Esta senhora se viu, em sonho, em uma multidão enorme, sentada em uma encosta gramada. Um homem estava de pé em uma pequena plataforma elevada falando em um microfone. Em suas mãos, ele segurava uma Bíblia aberta. Então um cavalheiro se levantou e disse: Desafio qualquer um a refutar meu conhecimento da Bíblia.
Esta senhora, de acordo com o caráter que ela realmente é, e ela certamente não é morna em nada que faz, levantou-se citando o capítulo 22 do livro de Mateus, os versículos 42, 43 e 45, ela omitiu o versículo 44, que é uma citação do Salmo 110, disse: Pergunta, por favor. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: O filho de Davi. Então ele lhes disse: Por que então Davi no Espírito o chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Completando a citação, ela continuou a explicar à multidão o relacionamento entre Cristo e Davi, dizendo: Cristo é o pai e Davi o filho em cumprimento das Escrituras. Então, no silêncio mortal que se seguiu à declaração, ela acordou. A palavra se tornou tão vivificada nela que é apenas uma questão de momentos antes que ela irrompa, e a história de Jesus Cristo será a história dela. Nenhum indivíduo chamado Jesus Cristo foi crucificado em uma cruz de madeira. Quando Paulo disse: Fui crucificado com Cristo, ele estava falando do Cristo cósmico que é crucificado na humanidade para que a humanidade se torne uma alma viva. É a sabedoria de Deus e o poder de Deus que é crucificado, morto e enterrado em você. E é esse mesmo poder e sabedoria que desperta para revelar você como o poder e a sabedoria de Deus. No estado de Paulo você também dirá: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode pensar que uma pessoa está falando, mas é o próprio Deus, que te amou tanto que te deu seu poder e sabedoria, chamado Cristo, para que com o tempo você despertasse para a percepção de que você é Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele faz esta pergunta: Ó insensatos Gálatas! Quem vos enfeitiçou, a vós, ante cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Deixai-me perguntar-vos apenas isto: Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela audição com fé? Sois tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, agora terminais pela carne? Agora eu vou perguntar a você: você vai pensar em um homem físico chamado Jesus Cristo? Um Salvador externo que virá através dos lombos dos descendentes de Davi? Ou você vai pensar no Espírito Cristo que está enterrado em você quando eu falo do Cristo? Você aceitará a ideia de que o Espírito de Cristo está crucificado em você e enterrado em você? Irá surgir em você como você? Ou você vai continuar a ver um ser físico chamado Cristo como o poder e a sabedoria de Deus? Paulo confessa: Eu não recebi isto de homens, nem fui ensinado por homem algum. Veio através de uma revelação de Jesus Cristo, que é Deus no ato de auto-revelação. Então ele continua: Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Como você poderia pedir a outro para explicar uma revelação, que veio de dentro de você? Eles poderiam lhe contar todos os tipos de coisas sobre o exterior, mas não podem lhe contar nada sobre esse grande mistério até que ele tenha se revelado neles. No segundo capítulo de Colossenses, Paulo diz: Quero que vocês tenham a compreensão e o conhecimento seguros do mistério de Deus em Cristo. Ele lhe diz que Cristo é um mistério, pois todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão escondidos nele. Cristo nunca foi um único homenzinho que andou na terra. O Espírito de Cristo, o próprio poder e sabedoria de Deus, está crucificado e enterrado em você, e um dia esse poder surgirá em você e você saberá que você é ele. Todo aquele que ensina outro evangelho seja amaldiçoado. Bem, o vasto mundo inteiro ensina outro evangelho. Eles dizem que um homenzinho nasceu fisicamente do ventre de uma mulher que foi espiritualmente impregnada, e essa não é a história de forma alguma. Todos darão à luz a Cristo. Isso será um sinal para você quando você segurar aquele bebê em seus próprios braços, pois naquele momento você estará segurando o sinal do seu nascimento para a própria vida. Deixe-me compartilhar com vocês uma visão de George Russell, conhecido por todos nós como AE, de seu livro, The Candle of Vision, que ele começa citando Provérbios e Jó, dizendo: O espírito do homem é a vela do Senhor e quando sua vela brilha sobre minha cabeça, por sua luz eu caminho na escuridão.
Sua visão começa. Onde vi isso, não direi. Havia um salão mais vasto que qualquer catedral, com pilares que pareciam construídos de opala viva e trêmula. No alto entre os pilares havia tronos sobre os quais se sentavam reis divinos, todos com cristas de fogo. Um usava a crista da serpente, outro emplumado com penas de fogo. No final do corredor estava sentado alguém maior que os demais que irradiava luz como o sol. Abaixo, no chão, estava uma figura escura, e dois dos reis divinos fizeram movimentos com suas mãos acima dela, sobre a cabeça e o corpo. Onde suas mãos acenavam, faíscas de fogo como joias brilhantes irromperam. Então, desse corpo surgiu um ser tão alto, tão glorioso e majestoso quanto aqueles sentados nos tronos. Quando ele acordou no salão e percebeu seus irmãos, ele levantou suas mãos em saudação, e as altas figuras douradas saltaram de seus tronos, levantaram suas mãos em saudação e rapidamente desapareceram na luz onde o grande estava sentado. Aí havia escutado um Deus que estava despertando de sua passagem pela escuridão para a luz. Agora tão extasiado neste mundo, você se esqueceu daquele vasto salão onde se deitou para sonhar este mundo em existência, mas um dia você também despertará, e seus irmãos, todos reis investidos, estarão lá para recebê-lo. Um por um, todos despertarão da mesma maneira para serem incorporados naquele corpo único, que estava no fim, esperando o retorno de todos. Você e eu concordamos em sonhar em conjunto e este mundo é o nosso sonho. É um mundo de escuridão, um mundo que é um pesadelo, mas no final, você também retornará enriquecido pelo sonho. Você despertará para se encontrar glorificado por ele, glorioso e majestoso por causa da sua experiência neste mundo de escuridão, este mundo de morte. Agora, outra senhora me deu uma carta na sexta-feira, dizendo: a coisa mais estranha que tenho tido está acontecendo comigo. Tenho tido visão dupla. Enquanto estou na minha sala de estar fazendo as tarefas normais de dona de casa, vejo uma estrada ali, banhada em luz viva, com uma luz de maior intensidade em seu final. Durante todo o dia, os dois mundos convergiram para permanecer comigo, mas um mundo não pareceu perturbar o outro. Na primeira noite da visão dupla, quando me deitei para dormir, vi um ser alto, vestido de branco. Ele era tão magnífico que senti que devia estar a seus pés, mas sabia que estava na minha cama. De pé, ereto, com os braços erguidos acima da cabeça, vejo que ele está segurando uma lâmpada que ilumina tudo ao seu redor. Então eu estou olhando através dos olhos dele e vendo meu marido dormindo na cama. De repente, percebi que eu sou o ser tendo a experiência e aquele que a está transmitindo. Então ela fez esta pergunta: eu poderia ser esse ser glorioso que vi? Posso dizer a ela: você é infinitamente maior do que pensa que é, pois você é o ser que olha através do olho e aquele que está estendido na cama chamado seu marido, pois você é a causa invisível de tudo. Você está acordado, realmente em casa, e é apenas uma questão de momentos antes que você esteja completamente acordado deste sonho da vida. Oh, você terá muitas experiências fantásticas, que podem assustar seus amigos e perturbar parentes, mas você não pode evitar, pois você chegou. Agora, Paulo escreveu seu evangelho aos Gálatas antes de 52 depois de Cristo. Todas as suas cartas foram escritas antes que os 4 evangelhos surgissem. Marcos, o primeiro evangelho, foi escrito no ano 70 depois de Cristo, e João, o último, foi escrito em 90 depois de Cristo. Leia o livro de João e você verá que ele se baseou fortemente na história de Paulo. Todas as promessas de Deus despertaram em Paulo. Contando a história conforme ela se desenrolava nele, ele disse: qualquer um que anunciar outro evangelho, seja anátema. Qualquer outro evangelho destrói a verdade e mantém os homens como escravos. Mesmo hoje, depois de 2000 anos, os homens ainda são desviados ao serem ensinados sobre a historicidade de Cristo, pois é um mistério. Quando Paulo leu o Antigo Testamento sem sua revelação, ele acreditava que Abraão era um ser de carne e osso. No livro de Gálatas, ele conta a história de Abraão e suas 2 esposas. Agar, que dá à luz filhos para a escravidão, e Sara, que dá à luz filhos para a liberdade. Então ele disse: isto é uma alegoria. Agora,
uma alegoria é uma história que é contada como se fosse verdade, deixando que aquele que a ouve descubra seu caráter fictício e extraia seu significado. Se a história de Abraão, como declarada no 4º capítulo de Gálatas, é uma alegoria, e o Novo Testamento começa. Esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A história de Jesus Cristo não é uma alegoria, escrita para que aprendamos sua mensagem? Isso não significa que a história seja uma mentira, mas porque o homem não consegue compreender o mistério de Deus, ela é contada na forma de um conto. Infelizmente, o homem aceitou a história em vez de sua mensagem. A história de Jesus é uma alegoria, mas é mais verdadeira do que qualquer coisa conhecida pelo homem, pois a sabedoria do homem é tolice aos olhos de Deus, que escreveu a história. Em 1929, com 24 anos, estive na presença do Senhor ressuscitado e, quando ele me fez uma pergunta simples, respondi com as palavras de Paulo. Fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Quando voltei a este mundo, devo confessar que me perguntei por que usei as palavras de Paulo em vez de um dos evangelistas. Não estou dizendo que o que está registrado nos 4 evangelhos não é verdade. É tudo verdade, mas as experiências registradas ali foram construídas a partir deste evangelho original, e qualquer ensinamento contrário a ele é uma mentira. Não há um Jesus Cristo histórico. Nunca houve e nunca haverá. Paulo estava esperando que o Messias viesse de fora, e quando ele veio de dentro, Paulo foi honesto o suficiente para registrar o que aconteceu com ele, e por isso ele foi condenado pelo Sinédrio, seus próprios irmãos terrenos. Eles o aprisionaram, o acorrentaram e queriam sua morte porque ele ousou trazer uma tradução das profecias de Deus que diferia do que eles esperavam. Eles queriam um Messias externo, mas Cristo não vem dessa forma. Ele desperta de dentro, pois é ele quem está desempenhando todas as partes. Então a palavra, tendo sido recebida pelo homem, desperta para descobrir a si mesmo. Foi ele o tempo todo, e quando ele retornar de sua passagem pela escuridão para a guilda celestial, todos os seus irmãos reais estarão esperando por ele. Chegando lá, ele contribuirá para a sabedoria, o poder e a glória de Deus, pois todos retornam com seu presente. Leia as 13 cartas de Paulo cuidadosamente e você perceberá que o sistema da fé cristã estava completamente amadurecido antes de Mateus, Marcos, Lucas e João virem à existência. Paulo chama seu sistema de Evangelho de Deus, a mensagem da salvação. Tendo cumprido as Escrituras, sei que tudo o que é dito ali não é histórico e ainda assim é verdade. Uma história é contada sobre a alimentação dos 5.000. Chamando a si mesmo de pão da vida que desceu do céu e se referindo como o grande peixe, ele nos diz que devemos comer seu corpo e beber seu sangue, então nesta história os 5.000 são alimentados espiritualmente. Esta é minha experiência dessa história. No ano de 1946, eu estava navegando pelo Caribe em direção a Mobile, Alabama, quando de repente fui erguido no alto em um movimento espiral. Enquanto eu subia, um coro celestial começou a cantar repetidamente. Neville ressuscitou, e eu me senti como se tivesse sido envolto em um conflito com a morte e eu fosse seu vencedor. Vestido em um corpo de fogo, eu era um ser ígneo habitando um corpo de ar. Diante dos meus olhos eu podia ver um acento infinito de imperfeição humana e eu sabia que eles estavam esperando por mim. Sabendo que se eu for elevado a um estado de perfeição, eu elevo todos os homens para mim, eu deslizo por eles completamente imperturbável e despreocupado. E como eu faço? Cada pessoa foi aperfeiçoada, pois os membros ausentes de seus corpos apareceram do nada e se remodelaram nos corpos. Todo esse tempo o coro celestial me acompanhou, cantando. Neville ressuscitou. Quando todos estavam perfeitos, o coro exultou. Está consumado, e então, pela primeira vez desde que deixei a eternidade, eu conheci o estágio apertado de estar aqui, pois naquele momento me senti descer e condensar mais uma vez na camisa de força deste corpo no beliche de um cargueiro chegando a Mobile, Alabama. Naquela experiência vívida, alimentei milhares, não um pouco de pão, mas a mim mesmo. Tendo conquistado a morte, eu era perfeito como meu Pai no céu é perfeito, e os alimentei com o que eles queriam. Aquele que queria o olho o conseguiu, aquele que queria aquele braço o conseguiu. O que quer que eles quisessem, eles conseguiram em sua plenitude,
E quando todos foram aperfeiçoados, o coro exultou: está consumado. E eu fui cristalizado nessa coisinha chamada Neville, onde permaneço desde 1946. Agora eu sei o que me espera quando eu quebrar os laços dessa camisa de força e retornar à Guilda Celestial, pois sei que meus irmãos estão esperando meu retorno dessa jornada pela escuridão em direção à luz. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, quero agradecer a cada pessoa que comenta, curte e compartilha os conteúdos aqui do canal. Isso tem contribuído muito para que o YouTube leve esses ensinamentos a mais pessoas. Também gostaria de convidar, a quem quiser, e sentir no coração, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar demais com o meu trabalho. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.